Alasca, uma vasta e remota região selvagem 2 vezes maior do que o Texas. Tem forças sobrenaturais perigosas e imprevisíveis aqui. Em um dos lugares mais misteriosos do planeta. Tem muita coisa aqui que pode te matar sem nem tentar. Este é um lugar 100 vezes mais perigoso que o Triângulo das Bermudas. Ai, meu Deus. Histórias de abduções alienígenas. Eu acredito que era um OVNI. Ou paranormal, aviões desaparecidos e criaturas estranhas. Pé grande do Alasca, ele pode quebrar você no meio. Esses relatos são muito frequentes. Saiu daquela árvore ali. Tem assombrado aqueles que se atrevem a pisar aqui. Nos últimos 30 anos, 16 mil pessoas desapareceram sem deixar rastros. Desapareceram mais pessoas aqui do que no Triângulo das Bermudas. É um número 3 vezes maior. As testemunhas nos contam suas histórias chocantes. Eu fiquei horrorizada. E reunimos alguns dos melhores especialistas da área. Estou sempre em busca de provas científicas que possam ser confirmadas independentemente. Para tentar desvendar o mistério do Triângulo do Alasca. O misterioso Triângulo do Alasca. Assim como o Triângulo das Bermudas, o Alasca é um lugar repleto de acontecimentos misteriosos e fenômenos inexplicáveis. E uma das histórias mais estranhas aconteceu nas profundidades deste vasto e isolado lago. Tanto os peritos de fora quanto os moradores ficaram se perguntando: o que habita nas profundezas dessas águas? Eu fiquei parado, espantado e pensando, o que é isso? Com certeza tem alguma coisa grande lá. No Alasca, existem mais de 3 mil rios e 3 milhões de lagos. A maioria nunca explorados. As lendas locais falam de canais escondidos que ligam os cursos d'água a criaturas monstruosas nas profundezas. Não estamos lidando com uma miragem, com uma ilusão. Esse não é um caso de confusão de identidade. Tem alguma coisa que precisa ser explicada. Dizem que a criatura mais assustadora vive aqui, no Lago Iliamna. E agora, diversas testemunhas se pronunciaram e sugeriram que esse monstro não é apenas uma lenda. Com 120 quilômetros de comprimento e 40 quilômetros de largo, o Iliamna é o maior lago do Alasca. É o segundo maior lago de água doce em todos os Estados Unidos. Também é um dos lugares de mais difícil acesso em todo o país. Fica a centenas de quilômetros da estrada principal. Quando visto de cima, o lago tem o formato de um peixe gigante. Será uma pista do que habita nele? O criptozoólogo Cliff Barackman, um dos mais proeminentes investigadores do pé grande na América, está focado em encontrar o monstro do lago. Sua primeira parada é o Lago da Margem Sul, perto da vila de Kokinock. Sou Cliff Barackman e estou em Kokinock, no Alasca, na margem do lago Iliamna, o maior lago do Alasca. Em alguns pontos, o lago chega a ter mais de 300 metros de profundidade. Não dá para saber o que pode existir nas profundezas desse lago. Cliff veio conhecer a mais recente testemunha. É ninguém menos do que o administrador Nathan Hill. Nesta praia, em uma tarde de 2017, Nathan foi uma das pessoas que, neste mesmo lugar, testemunhou o monstro no lago. Bom, Nathan, o motivo de eu ter vindo é para investigar algumas histórias sobre a criatura que habita no lago. Qual a sua experiência com a criatura? Era um dia calmo e quando eu percebi tinha alguma coisa no lago. E tinha pelo menos uma dúzia de pessoas que se juntaram para ver o que era aquilo. E naquela hora eu tava com meu celular e comecei a filmar caso alguma coisa subisse à superfície. A uns 200 ou 300 metros da praia tinha alguma coisa fazendo bastante barulho e todo mundo ouviu. E eu gravei um vídeo bem na hora.
Nate não postou esse vídeo online. Na verdade, é a primeira vez que ele concorda em mostrar esse vídeo para alguém. No começo parece não ter nada para ver. Mas então, na parte superior do vídeo, algo estranho aparece. Não, olha ali. Olha bem aquilo ali. O que é aquilo? Gary, o que é isso? Parece uma serpente marinha com 3 corcovas saindo para fora da água. Se Nathan estiver certo sobre a distância, a parte visível da criatura teria entre 12 a 15 metros. Uau, que legal, é bem legal. É. Ótimo. A qualidade está baixa, então vamos mandar o vídeo para análise profissional. Não, olha ali. Olha bem aquilo ali. Gary? Logo depois do ocorrido, o amigo de Nathan, Daniel, teve sua própria experiência com um monstro. Ele é um pescador que estava na canoa quando a criatura apareceu a metros dele. E como ele era? Era tipo uma cobra gigante, entendeu? Aham. Da largura da canoa. E era umas 3 ou 4 vezes mais comprida que a canoa. E preta. A pele dela parecia igual a couro. E ela tinha uma espécie de curva, sabe? Não era reta, tinha uma curva ou qualquer coisa assim. Uma mandíbula. Que nem um focinho. O pescoço arqueado significa que não era um peixe gigante. E não se movia como um peixe. A cabeça estava aqui, aí tinha uma corcunda, e depois outra, e era meio assim. Eu fiquei espantado. Fiquei tentando entender o que eu estava vendo. A descrição do Daniel parece semelhante ao monstro que o Nathan capturou em vídeo. Uma criatura corcunda, parecida com uma cobra. E da segurança da margem, Daniel gravou seu próprio vídeo. Ele conseguiu capturar de relance a criatura, antes que ela desaparecesse para as profundezas. Que é aquilo? É recente que os moradores da região do lago tenham acesso a câmeras e celulares, mas há histórias antigas sobre a criatura. O povo nativo da região mora aqui há quase 10 mil anos. Para eles, a história do monstro do lago não é um conto de fadas. Faz parte da história oral deles. Raymond Wassily é um ancião nativo. Eu ouvi histórias de todos os anciões antes de mim sobre terem visto o monstro, e algumas dessas histórias são relatos dos nômades, porque eles não sabiam escrever. Quando era jovem, Raymond Wassily se deparou com um monstro enquanto estava no lago com sua família. O meu pai estava no chalé observando, e ele disse que era maior do que o barco, e o barco podia ter uns 10 metros no total. Parecia que ele tinha uma corcunda. E não tinha como saber, mas parecia que ele tinha 3 corcundas na parte de trás. Aí ele se alongava e tinha uma cauda. E parecia que a cabeça mesmo podia engolir você. 3 corcundas, assim como no vídeo feito pelo Nathan. A antropóloga Robin Lavin é perita em folclore nativo. Por não ser da região, ela sempre foi cética em relação às histórias do monstro do lago. Mas isso mudou em um dia de julho de 2008. Eu e um colega estávamos num avião indo para um acampamento de pesca, onde estávamos fazendo pesquisas. E chegando lá, passamos por uma baía. Estava quase na hora de pousar. E eu vi alguma coisa nas águas rasas. Eu nunca tinha visto nada assim. Primeiro eu pensei que fossem 2 focas entrelaçadas. Aí eu percebi que não, que era uma criatura só.
No início, ela pensou que fosse uma baleia branca. Baleias brancas nadam nas águas do Alasca e têm um tamanho semelhante. Mas as baleias brancas costumam ser quase brancas, e a criatura que Robin viu era escura. Tinha uma cor de pedra. Ela se movimentava meio que em curvas, mas não era uma enguia. Dava para ver as nadadeiras peitorais, as nadadeiras, as barbatanas da cauda. Assim que pousamos, quando estávamos perto da margem, eu perguntei ao piloto, bom, o que era aquilo que vimos na baía quando estávamos pousando? E ele ficou animado. O que você viu? O que você viu? Eu falei para ele e ele me disse, parabéns, você viu o monstro do lago Iliamna. Eu fiquei surpresa, mas foi aí que eu lembrei das histórias que eu tinha ouvido, as histórias que ignorei alguns anos atrás, sobre ter alguma coisa na água. Kito Vituak é um xamã nativo que foi criado ouvindo as histórias sobre o monstro do lago. Eu escuto essas histórias desde que eu era criança, minha mãe contava para mim. E eu ouvi histórias parecidas dos anciões, escuto essas histórias desde que eu era criança. Ninguém sabe ao certo quão velhas elas são, mas são de centenas, se não milhares de anos antes da civilização ocidental chegar na América. Elas não são recentes. As pessoas moram no lago Iliamna há gerações e gerações. Os nativos, então, desde sempre, eles passam o conhecimento local de uma geração para a próxima, dos anciões para os jovens, e essas histórias ajudam as pessoas a sobreviver. Essas histórias ajudam as pessoas a desenvolver uma compreensão única sobre o cenário e os recursos. E também é daí que a história do monstro do lago Iliamna surgiu. As pessoas, apesar de dizerem que é um monstro, talvez façam isso por causa dos visitantes europeus mais recentes, que vieram e ouviram as histórias. Mas imagino que o povo local tenha histórias sobre o monstro do lago Iliamna que ajuda ele a entender onde vive. Desde bebê, eu escuto histórias sobre essas criaturas, mas ao invés de pensarem nelas como falsas ou talvez verdadeiras, os nativos americanos costumam levar elas bem a sério. Sabemos que são verdadeiras e isso faz parte da vida, faz parte do mundo. As comunidades nativas aceitam isso como parte da realidade. E foi assim que eu cresci. Quero que nossas histórias e conhecimentos sejam levados a sério. São coisas bem mais antigas do que a chegada dos ocidentais. O povo nativo conhece essas histórias há muito mais tempo. E para o povo nativo não eram consideradas mitologia, eram consideradas fatos da vida. A gente respeita isso, a gente não muda isso porque é poderoso. Qual é? Acredita na gente, estamos aqui há muito, muito tempo. A gente sabe o que tem no nosso quintal. O lago Iliamna realmente tem uma criatura gigante desconhecida morando em suas águas? Parece extraordinário, mas essa área é repleta de histórias de feras estranhas e criaturas misteriosas. Por aqui, não é incomum ter notícia de um monstro. A professora Sarah Armstrong mora de frente para o lago. Mas ela cresceu com medo da criatura de Iliamna, que chamam de o Homem Peludo. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente se provocava quando ficava fora até tarde. Cuidado com o Homem Peludo e, sabe, isso meio que dá arrepios e uma sensação estranha. Mas depois de adulta, Sarah o viu pela primeira vez. Teve uma vez que eu e 2 amigos estávamos indo acampar. E o Ray ficou de pé na proa do barco. E ele disse, caramba, o que é aquilo? E a gente olhou naquela direção por um tempo. E a gente ficava se perguntando o que era aquilo e tentando focar a vista para enxergar. E sem a gente perceber, num piscar de olhos, ele desapareceu. Ele sumiu. E a gente ficou em choque. Perplexo por um momento. E a gente olhou um pro outro e disse, é isso que eu tô pensando mesmo? A gente viu mesmo aquilo? Era uma coisa escura, preta e grande. Eu não senti medo.
Eu acho que eu fiquei mais curiosa do que qualquer outra coisa. Eu fiquei surpresa por termos visto de verdade. Durante toda a minha vida eu ouvi falar e eu realmente vi. Há relatos de outras criaturas estranhas perto do lago. Inclusive um pássaro do tamanho de um pequeno avião, que segundo testemunhas são semelhantes a pterodáctilos. Mas a maior é a criatura do lago Iliamna. Se ela existir, superaria qualquer coisa no Alasca. Na verdade, só existe uma comparação óbvia. O monstro mais famoso do mundo. O monstro do Lago Ness. Será que o Lago Iliamna, no Alasca, realmente tem seu próprio monstro pré-histórico? O Dr. Robert Alley é um professor aposentado pela Universidade do Alasca e perito em criptozoologia. Todos conhecem o monstro do Lago Ness, e se ele existe, é plausível que possa existir monstros em outros lugares. Com certeza é algo a ser investigado. Tem fotos, sonogramas e retratos que causaram impacto em todo o mundo. Muitos pesquisadores apresentaram a hipótese de o Lago Ness ter uma população de plesiosauros, um réptil marinho que já foi extinto. A cabeça de um plesiosauro coincidiria perfeitamente com o monstro visto por Daniel Kissling em sua canoa. Ele tinha uma curva. Uma mandíbula. Que nem um focinho. E coincide com a imagem tradicional do monstro do Lago Ness. Nessa foto do Lago Ness dos anos 50, parece haver uma criatura aquática gigante com corcundas. Igual ao monstro visto por Nathan Hill. Todos os anos, 1 milhão de pessoas visitam o Lago Ness na esperança de ver a misteriosa criatura. Comparado com o Lago Ness, o Lago Iliamna é remoto e isolado. Poucos turistas vêm aqui e apenas cerca de 600 pessoas moram perto da margem. O lago é quase 50 vezes maior do que o Lago Ness. Se encontrar o monstro do Lago Ness é difícil, então quais são as chances aqui? Só tem um homem que acredita que o monstro talvez já tenha sido encontrado. Temos uma mensagem. Nesse fim de semana do Memorial Day, os Estados Unidos vão tirar um tempo para lembrar e honrar aqueles. O DJ da rádio local, Bob Bird, encontrou provas de que em 1967, o monstro do Lago Iliamna não foi só encontrado, mas capturado. Em um avião desses, Chuck Crapuchettes, que era um missionário cristão, viu lá de cima e avisou os amigos pelo rádio. Tem um peixe gigante nadando logo abaixo da superfície. A notícia de que poderia ser o monstro do lago logo se espalhou. E os moradores decidiram capturá-lo. Alguém com um espírito aventureiro pegou um hidroavião, pegou uma linha bem forte de pescar linguado e ganchos grandes e prendeu em uma trava dessas e jogou carne na água. E bom, deu certo, o monstro ficou preso nas boias e de repente o avião dele começou a ser arrastado por alguma coisa. Abaixo da superfície, uma criatura gigante e extremamente forte começou a arrastar o avião pelo lago. Por fim, o monstro se soltou. Considerando os estragos, ficou bem claro que era algo muito mais forte do que qualquer outra criatura aquática conhecida. O hidroavião foi arrastado e ele viu todos os ganchos e eles estavam retos. E os outros talvez tenham sido comidos. Seria preciso uma força inacreditável para entortar os ganchos enormes e morder os cabos de aço inoxidável. Teria que ser uma criatura gigante, do tamanho de um dinossauro.
Se estivermos falando de um plesiosauro, uma criatura dessas não teria dificuldade em arrastar um avião pelo lago. Elas eram enormes, chegavam a 15 metros. Para elas, um hidroavião na superfície do lago seria como um brinquedo. Se existe uma criatura gigante semelhante a um dinossauro escondida no lago, o criptozoólogo Cliff Barackman está determinado a encontrá-la. Ele está decidido a depositar toda a sua confiança no pescador local, Richard Walton. Obrigado por me deixar entrar no seu barco, por me mostrar o lugar. Imagino que você conheça bem esse lago. Nós viajamos bastante por esse lago a vida toda, sabe? Porque é isso que a gente faz aqui, é o nosso sistema viário. É assim que a gente chega nas outras comunidades. Como o Lago Ness, o Lago Iliamna é extremamente profundo. E o que existe debaixo da superfície é completamente inexplorado. Se existe um lugar onde o monstro do lago pode se esconder nas profundezas, é aqui. Mas para Cliff, as comparações com o Lago Ness vão ainda mais além. Por toda a Colômbia Britânica e pelo Alasca, tem literalmente centenas de lagos onde tiveram relatos de monstros. E o que eu acho bem interessante é que a latitude é bem parecida com a da Escócia, onde o monstro do Lago Ness vive. Semelhanças de clima e temperatura da água podem ser responsáveis por isso. E nessas regiões frias é mais fácil que criaturas permaneçam escondidas, já que tem mais natureza e menos pessoas. Até mesmo animais grandes que ainda não foram descobertos. Em junho de 2016, essa baleia de 7 metros apareceu no Alasca e foi descoberta que ela era de uma nova espécie. Agora, o jornalista e pesquisador Andrew Goff apontou o Alasca como a região ideal para a descoberta de criaturas de lagos e rios. É a combinação perfeita. Uma localização remota com grandes corpos d'água e é repleto de espécies que ainda não identificamos e sequer começamos a compreender. Então a reação natural é chamá-los de monstros. E dá para entender o porquê. Mas na verdade são só espécies novas e provavelmente estão aqui há mais tempo do que nós. É o lugar ideal para que uma espécie passe despercebida por centenas de anos. Em novembro de 2016, houve um relato de uma criatura que gerou comoção online. Esse vídeo apareceu ligado ao Departamento de Gestão Territorial do Alasca. Em questão de dias, teve mais de 1 milhão de visualizações. O local: o rio Chena, em Fairbanks, no meio do Triângulo do Alasca, onde o funcionário público e fotógrafo Craig McCaw estava. Ele estava fazendo um trabalho de rotina inspecionando o rio dessa ponte. Eu estava naquela ponte que dá pra ver atrás de mim e tirando algumas fotos do gelo que estava formando, isso no fim de outubro, que é o começo do inverno em Fairbanks. E eu tirei minha câmera, apontei nessa direção e me distraí com o movimento do rio que estava passando aqui debaixo de mim. Eu olhei para baixo e então eu paralisei. Quando Craig olhou para baixo, ele viu algo extraordinário. Então ele pegou o celular e gravou esse vídeo. Logo abaixo dele tinha algo que parecia ser um monstro gigante parecido com uma serpente, forte o suficiente para nadar contra a correnteza intensa. Eu tô aqui assistindo a gravação do rio que eu fiz bem ali. É meio estranho ver essa coisa se mexendo no rio. Tem uma textura grossa, dá pra ver que tá coberto de gelo e não dá pra ver o resto por causa da água turva. Uma análise detalhada do vídeo estima que a criatura tenha cerca de 6 metros de comprimento, mas isso só a parte visível. Não se conhece nenhuma criatura desse tamanho nesse rio. Eu fiquei completamente arrepiado. Eu nunca tinha visto nada assim. É uma espécie desconhecida
ou uma espécie pré-histórica. Com certeza é verdade que criaturas pré-históricas existem nessas águas. Esses peixes que sugam sangue, conhecidos como lampreyas, já existiam 200 milhões de anos antes dos dinossauros. E elas ainda podem ser encontradas no Alasca, até mesmo no meio de Fairbanks. Na verdade, em junho de 2015, elas estranhamente começaram a cair nas ruas da cidade. Literalmente começou a chover peixes do céu. Como foi que isso aconteceu? Em Cardiff, no Reino Unido, o Dr. Rhys Jones é um palestrante de biociências e pesquisador ambiental. Quando eu digo peixe, eu tô falando de peixes como esses. Isso é uma lampreia. Superficialmente, parece um pouco uma enguia, mas se você virar pro outro lado, dá só uma olhada nessa carinha aqui. São peixes de 30 centímetros que parecem enguias, têm dentes afiados e sugam sangue. São peixes vampiro que grudam em outros animais para sugar o sangue deles. Eles raramente são vistos, muito menos capturados, mas estavam caindo do céu a quilômetros de qualquer rio. Como é possível? É difícil imaginar o que as pessoas devem ter pensado. Elas devem ter ficado apavoradas, perplexas e, mais do que tudo, assustadas. Nunca foi definido o porquê de as lampreias terem caído do céu. Mas é possível que essa criatura parecida com uma serpente seja um tipo de peixe pré-histórico sugador de sangue? Quando eu comecei a filmar aquilo no rio, eu realmente não sabia. Bom, eu ainda não sei o que era. Ele se mexia como um peixe gigante, é verdade. Pelo jeito que ele se mexia na correnteza sem sair do lugar. Normalmente, no rio Tina, costuma ter algumas espécies de peixes de água doce, como o timalos árticos, o peixe lúcio, o donzela. Tem alguns mamíferos que passam pelo rio, castores que moram perto do rio. Mas eu não consigo pensar em nada que tenha mais de 1 metro de comprimento, e o que eu vi era muito, muito maior do que isso. A natureza ainda aparece com alguns mistérios de vez em quando que fazem a gente pensar o que é isso e como se explica isso. Quer seja um peixe gigante desconhecido ou não, é possível que essa criatura esteja ligada ao monstro do lago Iliamna? O rio Tina é afluente ao grande rio Yukon, que conecta muitos dos rios e cursos d'água do Alasca à costa. E de lá, a distância até o lago Iliamna é pequena. Isso significa que tem uma rede para que essas criaturas se espalhem pelo triângulo. Mas há provas da existência de mais de um monstro? No Lago Ness, só existem relatos de monstros sozinhos. O DJ Bob Bird recebeu uma ligação em que sugeriram que a criatura do lago Iliamna não está sozinha. Eu vi 3 criaturas. Idênticas. Aquelas coisas eram absurdamente grandes e eu não faço ideia do que eram. Eram redondas. Levemente redondas. Compridas. E escuras. Num tom preto acinzentado. Tinham bem mais de 18 metros. Cada vez mais frequentes, as ligações para Bob não são apenas sobre o lago Iliamna. Os muitos ouvintes de Bob também forneceram provas de que existem monstros em outros locais da região. Teve muitos outros relatos parecidos em lagos maiores. O Lago Clark, que dá no Lago Iliamna, tem suas próprias lendas. O Lago Bisharoff, que fica no sul de Iliamna, teve um relato bem plausível. Bob está convencido de que os relatos sobre monstros são reais. Não estamos lidando com uma miragem, com uma ilusão. Esse não é um caso de confusão de identidade. Tem alguma coisa que precisa ser explicada. As investigações de Bob o levaram a acreditar que pode ter um relatório secreto do governo sobre esses monstros do lago.
Pelo que sei, o Departamento de Caça e Pesca do Alasca tinha um dossiê sobre os relatos para ver que tipo de consistência dava para encontrar entre eles. Não sei se esse dossiê ainda existe, porque como jornalista 2 anos atrás pedi para eles procurarem para mim e negaram. Eu não tenho dúvida que já teve um dossiê. Não sabemos o que havia naquele dossiê. Mas o ouvinte de Bob concordou em contar sua história para as câmeras. Aquelas coisas eram enormes e tinha várias delas. Em uma tarde ensolarada, nos anos 90, o empresário local Gary Nielsen estava no lago com a esposa. Minha mulher, ela estava olhando para o lago. Aí ela gritou e correu para o lado onde eu estava, subiu no meu colo e começou a gritar desesperada para eu acelerar, para eu sair de lá. E quando eu olhei para a direção que ela estava olhando, tinha 2 cabeças, mais ou menos desse comprimento e dessa largura, e era só as cabeças, e elas estavam andando assim, olhando para a gente. A cabeça delas devia ter uns 60 centímetros de comprimento, talvez mais, uns 40 ou 45 de largura. Tinha um formato triangular, meio liso, e o corpo delas era muito comprido, mas não deu para eu ver direito porque eu estava desesperado para sair. Elas eram gigantes. A descrição detalhada de Gary condiz com outros relatos e com o monstro do Lago Ness. Para os cientistas, diversos monstros é uma certeza. Se tem um monstro, tem que existir mais do que um. Tem que haver uma população reprodutora. Não pode ter só um. Quando temos uma população biológica, temos números significantes para manter o patrimônio genético. Tem um aspecto em particular sobre as criaturas do lago que assombram Gary até hoje. Os olhos eram enormes. Eles eram grandes e redondos. O único jeito de descrever é que eram pretos e sem vida. Como se fossem feitos para morar nas profundezas. Grandes olhos feitos para águas profundas podem ser uma pista sobre como esses monstros estão ligados ao triângulo. Tem uma antiga crença dos nativos que diz que os diferentes canais e lagos estão ligados por canais subterrâneos. É uma história com que Robin Lavin se deparou em um de seus trabalhos com o povo nativo. Uma das histórias que eu ouvi quando estava lá é de que tem uma possibilidade. Os anciões dizem que pode ter uma passagem subterrânea, um túnel, que vai do lado da Iliamna até o canal de água salgada. Bruce Wright foi professor na Universidade do Alasca e tem pesquisado o leito do rio. É muito fundo. Tem pelo menos 60 metros. Mas ninguém sabe. Ninguém jogou uma pedra presa com uma cordinha no fundo do lago. Além de não sabermos sua profundidade, o lago fica em cima de uma base rochosa instável. É uma área geologicamente ativa. Provavelmente tem rachaduras no fundo do lago. Faz a gente se perguntar se isso não conecta o lago ao oceano. Pela costa, qualquer criatura podia chegar até o lago Iliamna. Para Gary Nielsen e sua esposa, ver os 2 monstros no lago foi só o começo. Quando eu estava observando, eu vi vários outros lagos ao redor e na frente. E algumas ondulações tinham uns 50 centímetros de altura. Várias ondulações de 60 centímetros. Só podem ser causadas por algo enorme se movendo na água. A gente não tentou ir atrás e ver o tamanho delas. A gente estava tentando sobreviver nas águas rasas, então... Eu não sei porquê, mas elas não foram pro raso. Quer dizer, eu estava literalmente subindo em cima das pedras. Perto das focas, estava nem aí para o barco. Eu não queria ficar na parte funda com seja lá o que aquelas coisas eram. Nem as focas queriam. Eu tinha duas espingardas, uma 22 e uma 56. E eu podia ter atirado em todas as focas, mas naquela hora eu não estava nem aí para elas. Eu queria era ficar longe daquelas criaturas.
Eu fui pro raso, onde não ia estragar o meu motor, para tentar fugir daqueles peixes. Tem uma ilha lá, e é cheia de rochas. Devia ter centenas de focas naquelas rochas, com medo da gente e do que estava na água. Elas não queriam entrar na água de jeito nenhum. A gente podia até encostar nelas, porque elas não queriam entrar na água. Quando elas entravam na água, voltavam direto para as rochas, porque os peixes estavam cercando elas. A gente estava na ilha, mas a gente não podia ficar lá, porque tinha ondas entre a gente e a ilha principal. Então a gente esperou as ondas e foi para a ilha pela água rasa. Andamos pela praia. Não tinha mais lagos. Então a gente foi até Pile Bay. Mas eu nunca tive medo de nada dentro da água. Eu não me assusto fácil. Já entrei no mato atrás de animais machucados, animais grandes como ursos e alces que estavam bravos. E foi outro tipo de medo. Sabe, eu estava com medo, mas eu estava caçando. Foi um tipo diferente de medo. Foi do tipo, eu tenho que sair daqui agora. Do tipo, eu não quero ficar aqui. Não seria difícil para elas pularem no barco e atacarem a gente. Elas eram enormes. Eu já tive numa tempestade com um esquife que estava afundando. E tudo que estava no esquife caiu na água, menos eu e o tanque que estava conectado ao motor. Eu fiquei com muito medo, mas não daquele jeito. Mas tem outra pergunta científica que precisa de uma resposta. Se o lago tem uma população de criaturas pré-históricas gigantes, de que elas se alimentam? Como elas sobrevivem? A resposta está na abundante fauna do Alasca. O Alasca tem uma grande variedade de animais marinhos, porque é muito produtivo. Muito disso é por conta da qualidade das águas do Alasca e dos níveis altos de oxigênio. Então, tem bastante fitoplâncton. E essa energia impulsiona esses organismos ricos e valiosos que vivem aqui. E muitos peixes. Se uma espécie gigante desconhecida existisse em algum lugar, seria aqui. Tem bastante alimento. E um peixe em particular tem uma conexão direta com o Lago Ness, na Escócia. 5 milhões de salmões entram nesse lago, sobem o rio e desovam na costa. E o salmão é responsável por esse ecossistema. A energia do salmão passa para o ecossistema através de ursos e águias que comem o salmão e assim devolvem os nutrientes para este. Na verdade, se analisar os isótopos estáveis de alguns átomos nas árvores, vai ver que são majoritariamente feitos de salmão. Como o Lago Ness. Por causa do salmão, o Lago Iliamna pode alimentar qualquer número de plesiosauros que se alimentam de peixe e vários monstros tornariam o lago ainda mais perigoso. Essa é a teoria que Gary tem por conta de sua experiência. E tem histórias antigas sobre isso que eu nunca acreditei na época, quando os monstros viraram caiaques e barcos. E só agora comecei a acreditar. No lago, o criptozoólogo Cliff Barackman está determinado a investigar o que está acontecendo abaixo da superfície. Se só existe uma criatura no lago, ela pode estar em qualquer lugar. Mas a existência de várias criaturas pode aumentar significativamente suas chances de encontrar algo. E o sonar do barco é capaz de detectar qualquer coisa grande abaixo da superfície. Muitos pescadores dependem de ferramentas como essa para ganhar a vida, sabe? Para encontrar cardumes grandes, para as mesmas redes e tal. Mas isso também seria uma boa ferramenta para procurar um animal grande abaixo da superfície. Não só peixes pequenos, mas tipo alguma coisa grande como do tamanho dessas criaturas. Com o sonar ativado, a caça começou. Recentemente, surgiram novas gravações de criaturas estranhas nas águas do Triângulo do Alasca. No maior lago do Alasca, o criptozoólogo Cliff Barackman e o pescador Richard estão usando um sonar para tentar encontrar uma dessas criaturas evasivas. Formas misteriosas passam por baixo deles,
mas é impossível identificar o que são. Será que existe a possibilidade de ser um plesiosauro nadando abaixo deles? Tem alguma coisa se movendo pela corrente. Seja lá o que for, é grande. A melhor imagem que Cliff tem é o vídeo feito por Nathan Hill, o administrador. Mandamos esse vídeo para a análise e mostramos para o Dr. Ellie. Estou vendo um vídeo do Lago Iliamna e dá para ver 3 objetos na superfície que parecem ser curvos e não lineares como uma onda seria. Então, isso sugere uma criatura biológica. E, na verdade, se tivesse que comparar com alguma coisa, com qualquer coisa, seria com aquelas estatuetas de 3 corcundas que encontramos nas lojas de lembrancinhas no Lago Ness, que tem a cabeça, o meio e a corcunda. E sabe, não tem grupos de botos pulando no Lago Iliamna. E é improvável que sejam 3 esturjões. Isso sugere que ele nada, não como um réptil ou um peixe, com ondulação ou lateral, ou um anfíbio, mas sim um mamífero. Extremamente incrível ver isso. Espécies possivelmente não identificadas ou mesmo mamíferos extintos, que pensávamos estar extintos, podem estar vivendo presos na água doce. Isso sugeriria tanto quanto o plesiosauro. Então tem quem diga que é um mamífero, tem quem diga que não, que só pode ser um réptil. Tem alguma coisa lá, mas o quê? No lago, Cliff e Richard não encontram provas conclusivas. Considerando o tamanho da missão, não é surpresa. Segundo os cientistas, até mesmo com um grande número de monstros do lago, vê-los pode ser bem raro. Se no fundo do lago tiver água salgada, oxigenada, por algum fenômeno geológico, é possível que existam animais bem diferentes vivendo lá embaixo, que ficam lá sendo ativos, e quando os salmões aparecem, eles saem para comer umas 2 toneladas de salmão e voltam para as profundezas. Para quem já viu um monstro, uma espécie desconhecida com certeza faz sentido. É fácil descartar o que chamamos de mitos, o que chamamos de lendas. Até vermos com nossos próprios olhos. Aí percebemos que o que as pessoas chamam de mito, o que as pessoas chamam de lenda, na verdade é conhecimento local. Eu acho que o que eu vi talvez seja uma espécie única que ainda não foi descoberta. No começo, eu não acreditei. Eu sou um cientista bem cético. Gosto de falar sobre coisas concretas. Mas é difícil falar com alguém que não tenha visto ou interagido com esse animal. A gente conversa com as pessoas e fica convencido de que tem alguma coisa por aí. Temos tantas perguntas sem respostas. E é por isso que o Alasca é incrível. Cuidado. Tem muita coisa que pode te matar sem nem tentar. Versão The Kitchen Brasil.